Muito bem, vamos às notícias. Os servidores públicos municipais, eu estava falando disso aí no início do nosso jornalismo de hoje, mas os servidores públicos municipais ocuparam hoje o prédio sede da Secretaria Municipal de Finanças, no centro da capital. A ação dos trabalhadores acontece em protesto à última oferta de reajuste salarial apresentada pelo governo. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, aproximadamente 100 trabalhadores fazem parte do ato. Todos os servidores informaram que irão permanecer ocupando os prédios até que a Prefeitura de Belo Horizonte apresente uma nova proposta. Com isso, vários serviços oferecidos pela Prefeitura continuam parados. Na segunda-feira, foi proposto aos representantes Sindibel reajuste de 5%, parcelado em 4 vezes. A proposta foi de 1% de reajuste a partir de dezembro deste ano, 1% a partir de abril de 2016, 1,5% em julho e mais 1,5% em dezembro de 2016. Haveria ainda acréscimo de 5% no Vale Refeição, o que representa 95 centavos. Para um melhor entendimento, quando eu falei reajuste salarial proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo, o governo aí é o governo municipal, a prefeitura, para ficar melhor entendido. E também servidores do Judiciário Mineiro fizeram manifestação na tarde de hoje, na região central de Belo Horizonte. A categoria está em greve desde o dia 13 e resolveu marcar a data de hoje, Dia do Servidor Público, com uma paralisação geral em todo o estado. De acordo com a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça ofereceu aos servidores em julho um abono em lugar da data base. Em assembleia, a categoria votou pela recusa da oferta, uma vez que sobre abono não incide qualquer benefício que incide sobre o salário. Dessa forma, a categoria deliberou por enviar ao tribunal uma contraproposta, acatando as negociações em torno de um índice viável dentro do limite da LRF, além de um complemento via abono. Eu estava falando no início do Redação que nessa manifestação os funcionários judiciais apresentaram um boletim onde eles acusam que os desembargadores, promotores, Ministério Público Estadual, todo mundo do Judiciário e Ministério Público recebe um auxílio moradia de R$ 4.377,73. Isso é, tenha ou não tenha casa em Belo Horizonte, pode ter uma mansão de 4 quarteirões, que ele recebe R$ 4.377,73. Enquanto isso, os funcionários não têm reajuste salarial. E vira essa bagunça aí, né? Vamos a mais notícias. O vídeo de um policial branco americano dando uma chave de braço em uma aluna negra provocou revolta nas redes sociais. A estudante estava tumultuando a aula e não quis deixar a sala a pedido do agente de segurança. O incidente aconteceu na segunda-feira, dia 26, em uma escola de ensino médio de Colúmbia, Carolina do Sul. O FBI e a Procuradoria-Geral do Distrito abriram uma investigação de direitos civis para esclarecer as circunstâncias da prisão da aluna, segundo informa uma TV local. O policial envolvido no incidente foi reconhecido como Ben Fields. Ele foi transferido para tarefas administrativas, o que significa que, por hora, não irá patrulhar as ruas nem trabalhar em escolas. Isso aí não é chave, não. Isso aí é alguma chave? Isso aí é toda aquela mala com todas as ferramentas, né? É chave, martelo, serrote, o que mais? Não sei o que mais. Isso é uma brincadeira. E é bom lembrar que Tarantino, aquele cineasta americano, especializado, os filmes dele têm aquela violência um pouco até, não é uma violência objetiva, é uma fantasia da violência. Ele se tornou muito conhecido com o primeiro filme Cães de Aluguel,
ele participou de uma manifestação lá em Nova York contra a violência da polícia. Isso é uma luta de todo mundo. Polícia é para respeitar os direitos civis. Polícia é para respeitar as pessoas. Não é para fazer o que se é que pode chamar de policial, né? Fez com a aluna, mesmo sendo uma aluna problemática, que estava querendo caso, que estava lá atrapalhando as aulas. Teria de tirá-la da sala de aula, mas não com um golpe daquele. É brincadeira, né? Muito brincadeira. Os gabaritos das provas objetivas do Enem foram divulgados hoje pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Os interessados devem acessar o site enem.inep.gov.br. As provas do Enem foram aplicadas no último final de semana, nos dias 24 e 25, e mais de 5.700.000.000 de candidatos fizeram o exame. As provas digitalizadas estarão disponíveis na sexta, dia 30. As notas individuais só poderão ser consultadas na primeira semana de janeiro, quando também deve ser lançado, segundo o Ministério da Educação, o edital com as vagas do SISU, para o acesso a instituições públicas de ensino superior. Houve a maior polêmica nas provas do Enem, porque teve verso de Arnaldo Antunes, a bênção Arnaldo Antunes, grande músico, compositor e poeta. Houve texto de Simone de Beauvoir, a bênção Simone de Beauvoir, líder feminista, uma das mulheres mais inteligentes que já houve na humanidade. Brincadeira, né? Não poder ter textos mais profundos que as pessoas reclamam. Tem de ter textos mais profundos e as pessoas aprenderem a tratar, a conhecer os textos. Mas agora não vamos falar de problema. Vamos falar de um grande brasileiro, talvez um dos maiores de todos os tempos. O aniversário de Carlos Drummond de Andrade será comemorado de maneira especial pela Academia Mineira de Letras. Os participantes do Clube de Leitura do Colégio ICG foram convidados a criar a instalação Pé de Poema na calçada da academia. A intervenção acontecerá no sábado, a partir das 2 horas da tarde, e promete movimentar a sede na Rua da Bahia, no bairro Lourdes. Fica ali perto da Igreja de Lourdes, porque não tem ali o número, pertinho da Igreja de Lourdes. Para falar sobre o evento, recebemos Geisa Mara Batista. Ela é professora de literatura e fundadora do Clube da Leitura do Colégio ICG. Eu não gosto muito de sigla, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Geisa. Prazer em recebê-la aqui. O que significa ICG? É ICJ. J, né? Eu li errado ali. É ICJ. o Instituto Coração de Jesus. Ah, pô, vamos falar Instituto Coração de Jesus, né? ICJ. É a marca do colégio, como ele é mais conhecido. ICJ. Colégio Mas ICJ. muito bem. Vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, que comemora no sábado 103 anos de nascimento. Exatamente. Esse poeta que é o maior ao lado de Fernando Pessoa e de Camões da língua portuguesa, né? Ah, certamente. Certamente. E se a gente pegasse os 5 maiores nomes da literatura no Brasil, eu acho que pode até uma polêmica sobre essa lista. Mas seriam Machado de Assis, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, os 3 maiores nomes. 2 são de Minas Gerais, né? Vamos deixar nos 3, não vamos deixar nos 5, não. Vamos deixar nos 3. Esse poeta que não tem tamanho, que é um dos maiores poetas, não só do Brasil, mas de toda a história da poesia universal. Temos mesmo de comemorar o nascimento dele, né? Claro, e a sua atualidade, né? Apesar de 103 anos, que seria o aniversário especificamente, mas estamos comemorando como centenário, apesar de toda essa idade, ele é muito atual. O seu comentário foi uma deixa para eu poder mencionar uma coisa que ele dizia muito. Poesia infantil, poesia infanto-juvenil, literatura para o jovem não precisa ser uma literatura menor. Né? Não precisa. Exato. Nenhuma literatura precisa ser menor, né? Exatamente. Todas as literaturas. Aliás, esse negócio de colocar a literatura por faixa, né? A não ser assim, aquela literatura assim, infantil para meninos muito novos, né? Mas mesmo assim, quando ela é feita com arte,
ela serve para um menino tão novinho e até para alguém centenário, né? Certamente. Até para um centenário, né? Certamente. E nós experimentamos isso todos os dias no Clube da Leitura, através da leitura de textos ditos mais fáceis, né? Que algumas vezes geram preconceito, não são textos escolares. Nós vemos que com mediação adequada e método adequado, você alcança qualquer tipo de literatura para esse leitor. Não deve haver barreiras. Tá certo, Geisa. Eu não gosto muito de personalismos, pessoalidades e jornalismos, né? Uhum. Eu citei ali que eu estava lá, andei na Praça 7 relatando o que eu vi, não porque era eu, né? Era um olho jornalístico que estava lá. Claro. Mas eu também, como muitas pessoas sabem, eu também atuo com poesia. E eu queria até convidar, para quem se interessa por Carlos Drummond de Andrade, se quiser acompanhar um trabalho meu que está no site Germina Literatura, é só entrar no Google, Germina Literatura. Quando o Carlos Drummond de Andrade fez o centenário, há 3 anos, eu publiquei lá 10 Carlos. 10 Carlos. Não é 10 numeral, não. 10 não Carlos. 10 Carlos não Carlos. Com desfazer, né? Como se fosse desfazer. 10 Carlos. 10 poemas roçando a perna de Carlos Drummond. Se alguém quiser ver lá, eu ficaria honrado. Então, a gente falar de Carlos Drummond sempre é um prazer, né? Um prazer. A gente atua ou não no meio, trabalha ou não com literatura, né? Isso. Porque Carlos Drummond de Andrade tem a ver com tudo, né? Tem a ver com tudo. Hoje é comemorado também o Dia Estadual da Poesia. O Dia do Funcionário Público também, né? Parece até brincadeira, que eles falavam que os poetas eram muitos funcionários públicos. Essa junção das datas é até... O próprio Carlos Drummond foi funcionário público. Ele foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, que por sua vez foi ministro do ditador, Getúlio Vargas. Parece até de o propósito, Drummond, de uma certa né? maneira, eu acho que isso aí é até acho que ele não chegou a se contaminar, não, mas trabalhou de maneira indireta para o ditador, né? Curioso para alguém que na sua biografia tem a expulsão numa escola conservadora, jesuíta, que tratava de insubordinação mental, né? O Carlos Drummond, ele tinha já um espírito, né, insubordinado, por assim dizer, que está na sua poesia, né? Por isso tão contemporânea. Insubordinada, né? Você vê que aquele arco ali do viaduto da Santa Teresa, você vê aquelas fotos do Drummond, aquele Oclin, aquele senhor assim de Oclin, parecendo um anjinho. Não, ele quando era rapaz, estudantes aqui, eles subiam naquele arco ali para provocar, para mostrar que era jovem, que não tinha medo do perigo. Que não é o perigo, né? A transgressão. E a poesia dele é transgressora. Com certeza. Em todos os sentidos, né? Fala mais sobre a poesia dele. Com certeza, né? Eu vou falar da poesia dele pelos olhares dos garotos que vão executar essa atividade na academia. Seria bom. Né? É muito interessante você ver uma garota de 11 anos, como a Aline, um garotinho também de seus 13 anos, o Matheus, e também os jovens de 18, 17, como a Priscila, apaixonados com poemas como José. José, né? E agora, José? E agora, José? Olha a atualidade. E eles compreendendo isso. Então, eu acho que esse comportamento transgressor, essa poesia transgressora, ela ganha vida quando a juventude, a adolescência se reconhece num e agora, José. Se reconhece numa ausência que fala sobre a necessidade da gente aprender a conviver com a falta, porque no fundo é a única coisa que permanece. Sim. Não é? Bonito, né? Lindíssimo. E isso falar ao coração de pessoas tão jovens. Sim. Então a gente percebe aí esse comportamento transgressor, até mesmo por essa identificação típica da idade. Sim, agora aí a transgressão de adulto para adulto, fala alguma coisa. Não vamos falar só das transgressão infantil. Não, certamente. Né? E agora, José, é pra gente, né? Pra todo mundo, né? E agora, não é? E Drummond que diz assim, sejamos docemente pornográficos, sejamos docemente pornográficos. Outra belíssima leitura, né? O sexo, o amor natural, né? Amor natural, que é um livro de poemas eróticos, brilhantes, lindíssimos. Inclusive, aquele livro, ele pediu para ser publicado pós-morte. Pós-morte, exatamente. Tem poemas para amantes, para admiradoras. Exato. Para vários tipos de mulheres. Não chocar, né? Talvez a tradicional família mineira. Ele era casado, um
lembro o nome da senhora dele, que ele teve dois grandes, o grande amor dele foi a filha, né? Julieta Drummond. Depois que ela morreu, ele 2 anos depois morreu em seguida, né? É. Ela morreu de um câncer rápido, né, e tal, e ele acabou que não resistiu. Mas ao mesmo tempo que ele era casado, que tinha lá a senhora dele, aquela coisa tradicional, lá em Botafogo, onde ele morava, ele saía toda tarde, ele tinha uma namorada de 50 anos. 50 anos os dois namoraram lá. E essa senhora nunca falou, nem depois que ele morreu. Acho que ela nunca deu entrevista. Ela se manteve aquilo Com descrição. com descrição, na névoa do romance deles, que acho que durou 50 anos, né? É. Bacana. Mais um perfil transgressor, né? Transgressor, né? Não é só aquele poeta de oclinho e com aquela cara de veinho, não. Era um homem que sacou muito da vida desde novo, desde jovem, desde de meia-idade, desde... E humano, né? Absolutamente humano, com suas falhas, com suas riquezas, com sua criatividade. Humano, não é? Por isso docemente humano, né? Docemente humano, Sejamos exatamente. docemente humanos. Muito obrigado, Geisa, uma boa noite, prazer em recebê-la aqui. Volte sempre. Muito obrigada. E o Redação vai dar um pulinho no comercial e volta rápido, rápido.